Dua Lipa venceu o processo que respondia por suposto plágio de música, ou pelo menos um dos processos. São 7 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomaram um tempinho para me assistir. Hoje a gente vai falar do suposto caso de plágio da Dua Lipa, envolvendo a música Levitating e outras 3 músicas que a cantora teria simplesmente copiado sem autorização dos seus respectivos autores. E pior, sem dar os devidos créditos. Mas, antes da gente começar a falar sobre o caso, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho de notificações e, claro, se puderem, compartilharem esse vídeo para que o nosso canal comece a crescer. Bora lá? Dua Lipa é o tipo de artista que dispensa apresentação. Com apenas 27 anos, ela é cantora, compositora, atriz, dançarina e modelo. Tá bom ou quer mais? A cantora ficou famosa em 2017, quando lançou as músicas New Rules e IDGIF, ou I Don't Give Up, que se tornaram um sucesso em diversos países, incluindo aqui no Brasil. Por conta disso, quando a Dua Lipa lançou seu segundo álbum em 2020, tanto Dua Lipa como a sua gravadora, a Warner Records, já esperavam que ele seria muito bem recebido, tanto pela crítica como pelo público. Chamado de Future Nostalgia, o álbum contava com 11 músicas, dentre elas os singles Don't Start Now, Physical, Break My Heart e Ela, a música que inspirou toda a treta da qual trata esse vídeo, Levitating, que eu, por sinal, adoro. Essa música foi composta por Dua Lipa em coautoria com Clarence Scott Jr., Sarah Hudson e Steve Kosminiuk, mais conhecido como Cos, porque também, vamos ser sinceros, né? Ninguém merece ficar falando o nome desse cara completo cada vez que vai chamar ele. A música ainda foi produzida por Cos e Stuart Prince, e, gente, essa galera arrasou na composição da música, porque ela alcançou o 3º lugar na Billboard Global em 2020 e, em 2021, foi eleita pela Billboard como a música número 1 do ano. E isso não aconteceu por acaso, mas sim porque foi feito um trabalho de marketing muito, mas muito bem pensado em cima dessa música. A Dua Lipa, para começar, não produziu um, mas 2 clipes da música. O segundo deles, que conta com a participação do rapper DaBaby, foi feito em parceria com a rede de vídeos vizinha, aquela das dancinhas, e contava com a participação de vários usuários daquela plataforma. Por conta disso, essa mesma plataforma lançou uma campanha publicitária de alcance mundial a fim de promover a música em diversos canais de mídia social e digital. Além disso, a plataforma lançou o desafio #Levitating, em que os usuários deveriam usar um recurso de movimento lento para mostrar as suas habilidades de levitação. Aí foi que a música bombou de vez. Mas nem tudo são flores na vida da Dua Lipa. E, assim como ela lançou um desafio na vida dos seus fãs, o mundo girou e o universo respondeu à cantora com um outro desafio. Dessa vez um pouquinho mais complicado. Provar que nem ela, nem os coautores da música Levitating e nem a Warner Records tinham cometido plágio em cima de outras músicas. E qual era essa música? A canção Live Your Life, lançada em 2017 pela banda americana Arctic Sound System, ou seja, 3 anos antes da música Levitating ter sido lançada. E, gente, eu preciso dizer que à primeira vista as músicas são realmente parecidas. Eu vou deixar o trechinho de cada uma delas aqui para vocês ouvirem e já comentarem o que vocês acham sobre isso, se vocês acreditam que tem plágio ou não. E aí, o que vocês acham? Teve plágio ou não teve? A Dua Lipa copiou ou não copiou a música Live Your Life? Antes de vocês tirarem a conclusão de vocês, a gente precisa entender o que é o plágio, porque essa é uma dessas palavras que a gente costuma escutar bastante, mas será que a gente sabe realmente o que ela significa? Bom, o plágio nada mais é do que uma espécie de violação de direitos autorais. Portanto, antes da gente entender o plágio, nós precisamos entender o que são os direitos autorais. Bom, eles são um conjunto todo de direitos que protegem obras de literatura, obras de arte e obras científicas, conferindo aos autores dessas obras uma série de direitos para usá-las e explorá-las economicamente com exclusividade. Em outras palavras, para impedir que outras pessoas usem a obra sem autorização do autor. E, gente, basicamente, qualquer criação que tenha saído do plano das ideias e se transformado em uma coisa que possa ser vista, escutada ou sentida de alguma forma, pode ser protegida por direitos autorais. Isso inclui aquela selfie que você tira escondido, os desenhos que você fez quando era pequeno na escola, os rabiscos que você faz quando tá
enrolando no trabalho, etc., entre várias outras coisas que a gente faz por aí. Claro que a lei impõe algumas limitações, como, por exemplo, métodos, leis, calendários, títulos isolados das obras, entre outros, mas, num geral, tudo aquilo que você cria que tenha teor artístico, teor literário ou científico pode ser considerado uma obra protegida por direitos autorais. E nisso, claro, se incluem as músicas, e no nosso caso, a música Levitating da Dua Lipa. Muito bem, no Brasil e em outros países que têm uma tradição jurídica mais próxima da Europa continental, ou seja, a Europa sem a Grã-Bretanha, os direitos autorais do autor sobre a sua obra são divididos em dois grupos, os direitos patrimoniais e os direitos morais. O primeiro grupo, aquele de direitos patrimoniais, são basicamente direito de explorar economicamente a obra, ou, em bom português, são direitos que te permitem ganhar dinheiro em cima daquilo que você criou. Dentre esses direitos estão o de reproduzir total ou parcialmente a obra, de editá-la, adaptá-la, traduzi-la, distribuí-la por qualquer meio, como TV, rádio, streaming, etc. Todos esses direitos patrimoniais podem ser transferidos para outras pessoas por meio de cessão ou de licença, mediante, claro, o pagamento daquilo que a gente chama de royalties. E isso é super comum. Por exemplo, pegando o caso de músicas, uma pessoa que compõe a obra dificilmente vai ter os meios para produzir e divulgar essa música para o grande público. Então, é normal e bem mais fácil que ela ceda ou licencie os seus direitos de edição, produção e distribuição para produtoras e gravadoras, que vão conseguir fazer com que essa música e também o próprio artista sejam divulgados para o maior número de pessoas possíveis e se tornem realmente famosos. É claro que às vezes a gente vê casos de exploração de artistas pelas gravadoras, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber e fazer um vídeo especial para vocês. Mas, passando para os direitos morais, eles são ligados diretamente à pessoa do autor da obra. E, diferente dos direitos patrimoniais, eles não podem ser transferidos para outras pessoas. Dentre esses direitos estão o de manter a obra inédita, quer dizer, de não divulgar a obra para ninguém, como aquela selfie que você tirou e não quer que ninguém veja, por exemplo. Ainda dentro dos direitos morais, nós temos o direito de não ter a sua obra modificada sem a sua autorização e o direito de ter o seu nome indicado como sendo o autor da obra. É por isso que, cada vez que você usa um trecho de um livro ou de um artigo para escrever um texto ou usa uma foto tirada por outra pessoa, você precisa colocar o nome do autor. E é também aqui que entra o plágio, porque o plágio acontece quando você usa a obra de outra pessoa, ou pelo menos parte dessa obra, sem dar o devido crédito a ela, levando outras pessoas a pensarem que essa obra é sua. E isso, no Brasil, além de ser uma violação de direitos autorais, também é considerado crime, e você pode ser condenado a pagar uma multa ou até mesmo, dependendo do caso, ser preso se fizer um plágio. Então, fica aqui a reflexão para você que fica copiando o conteúdo da internet sem dar os devidos créditos. Mas, por outro lado, o fato de você ter feito algo que é simplesmente parecido com outra obra de outra pessoa, inspirado em ideias similares ou até mesmo iguais, não significa que você está necessariamente plagiando alguém. Para que se configure o plágio, é necessário que haja, de fato, uma cópia real de uma obra por outra. Voltando para o caso da Dua Lipa e do suposto plágio da música Live Your Life, a gente precisa levar em consideração o fato de que ela não está em um país que tem a mesma tradição jurídica da Europa continental, e nem a banda que acusou a Dua Lipa de plágio. A cantora é inglesa e a banda é americana. E, nesses países, na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles não têm o direito autoral como a gente tem por aqui. Por lá, os direitos morais do autor não existem e a proteção se resume aos direitos patrimoniais de reprodução e cópia da obra. Por isso que esses direitos, para eles, são chamados apenas de copyright, que quer dizer direito de cópia. Mas, de todo modo, isso não significa que você pode simplesmente ir copiando ou usando a obra de outra pessoa como se fosse sua. Pelo contrário, mesmo nos países que aplicam o copyright, você ainda precisa da autorização do autor original da obra caso resolva reproduzi-la, além, é claro, de dar os devidos créditos para esse autor. E foi exatamente isso que a banda Article Sound System acusou a Dua Lipa de não fazer com a música Levitating. Em março de 2022, saiu a notícia de que a banda processou a cantora, alegando que a música Live Your Life havia sido lançada em 2017 e divulgada em diversas plataformas. E, segundo a banda, tanto a Dua Lipa como a sua equipe teriam ouvido a música e simplesmente copiado parte dela para fazer a música
Levitating. E a Article não processou só a Dua Lipa não, tá? Ela processou também os produtores e a gravadora, a Warner Records, já que eles também foram responsáveis pela produção e divulgação da música Levitating. Apesar das letras das músicas serem diferentes, a banda americana disse que a batida de Live Your Life e Levitating seria a mesma coisa. Além disso, a banda ainda alegou que o esquema das rimas é parecido nas duas músicas, fazendo com que a semelhança entre elas só aumente. Eu vou deixar um trecho delas aqui para vocês compararem. E as acusações não param por aí. A Article disse no processo que um dos compositores de Levitating teria trabalhado com alguém que teria aprendido as linhas de guitarra de Live Your Life com o cunhado de um dos membros da banda Article. Parece aquelas histórias de primo, do amigo, do cunhado, do vizinho, né? Pois é. Enfim, por conta desse suposto plágio, a Article pediu em juízo que ela fosse indenizada tanto por danos morais como por danos materiais. E esses últimos, os danos materiais, claramente seriam calculados de acordo com os lucros obtidos pela música Levitating. E, sabendo que a música tocou sem parar entre os anos de 2020 e 2021, a gente pode dizer com certeza que o valor desses danos seria gigantesco. Já a Dua Lipa, os produtores e a gravadora alegaram que nunca tiveram acesso à música da Article Sound System e que o ritmo usado nas músicas Levitating e Live Your Life é comum. Tão comum que tem até um nome específico para ele, Charleston. Esse ritmo foi muito usado em músicas da era disco lá nos anos 70, nas quais a Dua Lipa se inspirou para fazer a sua música. Ela também foi usada em outras músicas mais recentes, como é o caso do finalzinho de Cake by the Ocean, da banda americana Dance. Só para deixar um exemplo. Além disso, quando você compara as notas usadas nas duas músicas Live Your Life e Levitating, apesar de existirem sim similaridades entre elas, fica fácil de ver que elas não são idênticas. E aqui, vamos lembrar que o fato de uma obra ser parecida com outra não configura necessariamente plágio. E, de fato, a juíza que julgou o caso entendeu que a música Levitating não seria plágio da música da Article Sound System. Segundo a juíza, a banda não conseguiu comprovar que Live Your Life teria tido um alcance grande o suficiente para ter chego aos ouvidos da Dua Lipa e da sua equipe. Até porque a própria música Live Your Life havia sido barrada de plataformas digitais por suposta infração, adivinha do quê? Sim, de direitos autorais. Irônico, né? Pois é, a música não está em algumas plataformas de streaming e só pode ser encontrado no SoundCloud e agora também no YouTube, se você procurar por aí. E lembram daquela acusação de que um dos compositores de Levitating teria aprendido as notas de guitarra com o cunhado de um membro da Article? Pois é, a juíza entendeu que a suposta ligação entre essas duas pessoas era muito fraca e está muito longe de comprovar uma probabilidade razoável de que os produtores de Levitating teriam tido acesso à composição de Live Your Life, porque, né? De fato. Enfim, gente, apesar da Dua Lipa ter ganho o caso, a Article Sound System ainda pode recorrer dessa decisão para tentar reverter o resultado do julgamento. Se isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, mas eu trago atualizações do caso para vocês. De todo modo, esse não é o único caso de plágio que a música Levitating está enfrentando. Ainda tem outro processo movido pelos compositores Sandy Linzer e Russell Brown que acusam Dua Lipa e sua equipe de terem plagiado as músicas Wiggle and Giggle All Night e Don Diablo. Eu vou deixar um trechinho de cada uma para vocês poderem comparar entre elas. Esse último caso dessas outras duas músicas ainda não foi julgado, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Levitating é um plágio dessas outras duas músicas? E quanto à decisão no caso de Live Your Life, vocês acham que ela foi justa ou não? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Também não esqueçam de deixar o like ou o dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E também de compartilharem o conteúdo com outras pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!